Boa noite a todos os presentes, né? Eu queria, na pessoa do Robson, agradecer a todo mundo que está aqui, a disponibilidade da gente, mais uma vez, colocar as nossas propostas e escutar as propostas, né, da chapa. É uma reunião para nós muito importante e muito obrigado realmente pela presença, né? Pela confirmação da vinda. A gente está muito satisfeito em poder conversar com todo mundo. É uma reunião extraordinária da diretoria da área com os candidatos a prefeito e vice de Araxá. Eu vou fazer uma breve pauta aqui da nossa reunião. Tem abertura, objetivos, propósitos e apresentação das representações presentes, signatárias da iniciativa e das propostas da área. Apresentação breve da instituição, da diretoria, dos eixos temáticos que nós dividimos para facilitar o diálogo. Apresentação de carta do CREA aos municípios e destaques. Abertura para exposição de propostas e debates, agradecimentos e encerramento. Abertura e objetivos, propósitos e apresentação das representações, signatárias da iniciativa e das propostas da área. Meu nome é Diego, eu estou presidente da Associação dos Engenheiros, né, da área. Eu vou passar... Pode começar, Danila, por você? Boa noite, meu nome é Daniela, eu sou engenheira civil, sou representante do CREA Júnior, a parte de estudantes. Sou coordenadora de projetos e eventos e do Conselho Deliberativo da área. Meu nome é Jean Marcos, eu sou membro do Conselho Diretor da área. Lá no CREA, em Belo Horizonte, eu sou superintendente de Relações Institucionais e tenho uma instituição que é a Federação das Associações de Engenharia e Agronomia do Estado, que atualmente eu estou presidente. Eu sou Ivan Valeriano, sou administrador de empresas e técnico em edificações e represento os técnicos na Associação dos Engenheiros. Meu nome é Luiz Alberto, mas conhecido por Ziza, né? Eu estou hoje na presidência do Sinduscom, que é o Sindicato da Construção Civil do Planalto de Araxá, e também estou como diretor da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, da Regional Vale do Rio Grande, que é aqui em Uberaba, que compõe 22 cidades. Meu nome é Serrano, sou engenheiro eletricista, sou o atual secretário da área. Meu nome é João Eduardo, sou engenheiro civil e sanitarista. Eu represento o CREA no CODEMA e também represento a ABS nas comissões e nos comitês de bacia hidrográfica do Rio Araguari e do Paranaíba. Meu nome é Geraldo, eu sou funcionário público e faço parte também da diretoria da Associação dos Engenheiros aqui de Araxá. Meu nome é Diego Noronha, sou engenheiro eletricista e de segurança do trabalho. Também faço parte da diretoria da área na associação. Boa noite a todos. Meu nome é Henrique Valeriano, sou membro da área e também faço parte da associação da área. Sou engenheiro de produção e engenheiro de segurança do trabalho. Boa noite, meu nome é Rafael Barreto, eu sou engenheiro civil, estou na diretoria da área e sou inspetor secretário eleito para o próximo triênio da inspetoria da regional aqui de Araxá. Sou Oswaldo Leão de Araújo, sou encarregado da inspetoria do CREA em Araxá, sou graduado em administração pública e técnico de segurança do trabalho. Estou fazendo uma pós-graduação em gestão municipal, que no final do ano que vem, se Deus quiser, eu termino. Então,
mais uma vez, né, muito obrigado por esse momento da gente discutir aqui, né, um momento muito democrático. Na verdade, discutir não, apresentar, né, tenho certeza que será muito produtivo. Então, quais são os objetivos principais da nossa reunião? Sensibilizar, apresentar propostas para os planos de governo dos candidatos concorrentes ao pleito de chefes do Poder Executivo, tendo em vista o comprometimento, se eleito, de implementação de políticas públicas eficientes, visando o bem-estar e a segurança de toda a sociedade, com uma gestão sustentada em planejamento e estudos técnicos, com visão de curto, médio e longo prazo. Então, a gente tem como objetivo, né, planejamento, como o dizer principal, né, planejamento de curto, médio e longo prazo. A gente chega que tem coisas que têm que ser resolvidas agora, mas a gente precisa pensar as coisas com o futuro também, né? Então, quais são os propósitos da área? Contribuir como entidade, né, como instituição. Contribuir, participar, ser ouvida e respeitada como entidade suprapartidária que exerce a cidadania e atua com responsabilidade social. Que o Executivo Municipal mantenha um diálogo permanente com a área, ouça e apoie as nossas ações em prol do bem coletivo, da segurança, do bem-estar dos cidadãos, assim como do equilíbrio ambiental. Que a área, como organização privada sem fins econômicos, representante dos profissionais associados das áreas de engenharia, agronomia e geociências, tenha assento nos conselhos municipais, assim como o CREA como órgão público e o Sinduscomplar como entidade empresarial. Nós já fizemos aqui, né, uma breve apresentação dos presentes, que a gente tem representantes aqui de diversas instituições, né, diversas associações do Conselho Regional, né, da FAIA, da Federação, do Sinduscom e vários membros da diretoria da associação. Vou fazer uma breve apresentação da instituição. A área é a Associação de Engenheiros e Agrônomos da região de Araxá. Ela foi fundada em 27 de abril de 1992. É uma associação sem fins lucrativos, suprapartidária, sem distinção de raça, cor, posição social, sexo, religião entre os seus sócios. Ela é uma personalidade jurídica de direito privado e visa representar e defender os interesses de seus associados, que são os profissionais das áreas de engenharia, agronomia e afins, e se posicionar em prol do bem coletivo, da segurança, do bem-estar dos cidadãos, assim como do equilíbrio ambiental. A área ela possui representatividade na plenária do CREA, que é a instância máxima do regional. Então, nós temos um conselheiro indicado pela associação, né, que ele vai quinzenalmente à BH e participa das deliberações, das discussões, né, lá no CREA. Então, ele faz a ligação junto com o Elver, que é o inspetor-chefe, né, que é o presidente do CREA aqui em Araxá. Ele traz para a gente tudo de informação que vem de lá, né? A área ela foi declarada de utilidade pública pela Lei Municipal 3.162, de 25 de setembro de 1996, né? Visto a contribuição que ela traz para a sociedade, né? E para os seus profissionais. Então, historicamente, a área sempre apresentou contribuição para o desenvolvimento do município, sendo muitas delas implantadas pelas gestões municipais. Então, nós já propomos algumas coisas que as gestões municipais acharam interessante e acataram, né? Proposição da criação do Plano Diretor de Araxá em 2002, sendo o primeiro de todo o Estado e o segundo do Brasil, em conformidade com a nova lei, né? Então, em 2002, não foi uma proposta, a área participou de todos os debates para a criação desse instituto, desse plano diretor. Juntamente com a criação do plano diretor, veio a criação do IPDSA, também foi uma sugestão lá em 2002, né? A criação do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá. O COMPUR, Conselho Municipal de Política Urbana, também lá em 2002, fez parte daquele primeiro projeto. Nós temos uma proposta da qual nós nos orgulhamos muito, que foi agora implantada parcialmente, que é aquela duplicação ali da Igreja do Santa Rita até na 262, é a proposta por um todo. A urbanização daquela região, é uma via de acesso das principais da cidade, então, urbanização, criação de pista de caminhada, de ciclismo, né, arborização, iluminação de LED. Então, assim, é uma proposta da qual nós nos orgulhamos muito e temos muito interesse que isso chegue até lá na 262, né? Ficou muito bacana, deu uma visibilidade legal ali para a entrada da cidade.
O que a gente faz para os profissionais, né? Então, a gente realiza curso de capacitação, de pós-graduação, especialização com ênfase em mestrado, qualificação nas diversas áreas correlatas com nossa formação. Nós visamos buscar parcerias para qualificar os nossos associados e os profissionais de engenharia. Recentemente, né, nós já fizemos várias parcerias, né, recentemente podemos ressaltar uma feita com a Universidade Federal de Ouro Preto, foi um curso de mestrado em engenharia de materiais, que terminou agora no mês de fevereiro, março desse ano, teve uma adesão muito grande, era uma demanda dos profissionais da cidade, então foi estudado o que era a demanda principal, o que precisavam, e a gente conseguiu essa parceria com o UFOP, através da entidade, de realizar esse curso aqui, né? Um curso de renome, uma especialização, um mestrado de renome, né? Então, em parceria com o UFOP, a gente concluiu esse curso no início do ano. Área e CREA tem algumas diferenças, que às vezes as pessoas confundem um pouco o que é área e o que é CREA. Então, coloquei aqui brevemente, nós colocamos aqui brevemente, só para poder salientar. Então, o que é o CREA, né? O CREA é um órgão público, uma autarquia federal, né, de administração indireta, criada por lei e dotada de responsabilidade jurídica de direito público. Ela constitui um serviço público federal e é conduzida por um presidente eleito, por nós profissionais, né, por voto direto, e tem lá, juntamente com ele, a plenária, que é a instância máxima, composta por conselheiros, que a gente tem um que é representante da nossa associação, né. Esses conselheiros são profissionais regulares, representantes da sociedade civil, das entidades de classe e das instituições de ensino. O que o CREA faz? O CREA ele faz a verificação e a fiscalização do exercício das atividades profissionais nas áreas de engenharia, agronomia e geociência, e zela pela ética profissional. Então, o CREA ele nos regulamenta, né, e fiscaliza para que haja sempre profissionais frente aos empreendimentos. Então, a importância dele para a sociedade é essa, né? Ele faz a verificação e a fiscalização, que garante que haja profissional habilitado e anotação de registro de responsabilidade em frente às atividades. Isso significa melhores soluções técnicas e segurança para o contratante e para a sociedade. Então, as coisas são feitas da forma correta, né? Para garantir que seja feita da forma correta. O que a área faz? Então, a área é uma entidade de classe sem fins lucrativos, voltada a representar e defender os interesses de nós, profissionais da engenharia e afins, né? E tem uma responsabilidade social na proposição de projetos, visando o bem coletivo, em prol de toda a sociedade, né? Então, o que a área faz? Ela promove a interação entre seus associados, zela pelo cumprimento da legislação e da ética profissional, promove estudos técnicos, econômicos, ações administrativas e sociais, visando o bem-estar de toda a sociedade, não só dos seus profissionais. Então, qual que é a importância da área para a sociedade? Através das propostas, nós visamos colaborar, que é o que a gente busca, né, uma parceria com o Executivo, de sempre poder colaborar para o desenvolvimento sustentável do município. Abordando, mas não se limitando a observar as questões relacionadas à infraestrutura, planejamento, meio ambiente, capacitação profissional, conservação de patrimônio histórico, debates técnicos, entre outros. Então, esse é o papel da área. Vou fazer aqui uma breve apresentação da nossa diretoria, que é composta por 26 membros, né? Eu estou o presidente, engenheiro civil Diego Oliveira Rosa, vice-presidente engenheiro mecânico Hugo, engenheiro eletricista aqui presente, Serrano é o primeiro secretário, segundo secretário Paulo Henrique Borges Menezes, engenheiro eletricista, primeiro tesoureiro engenheiro de produção está aqui presente Henrique, segundo tesoureiro Jefferson, engenheiro civil, diretor de esportes, engenheiro eletricista Antes Rodrigo, diretor social, engenheiro eletricista Egmar Chaves, diretor de relações públicas e membro agora para o próximo triênio da inspetoria é o Rafael, né, engenheiro civil, diretor representante dos técnicos aqui presente Ivan, Conselho Deliberativos, temos a Daniele, Eduardo Guimarães, que é o nosso conselheiro hoje lá no CREA, Elcio Barreto Borges, Fabrício Queiroz Maia, Geraldo aqui presente com a gente, Jean presente com a gente aqui, Pedrinho da Mata. Titulares do Conselho Fiscal, engenheiro de produção Humberto Ordones Madruga, engenheiro civil Jaime Nunes, engenheiro mecânico Ronaldo José, suplentes, engenheiro civil Yuri Fernandes, engenheiro civil João Eduardo está aqui com a gente, engenheiro eletricista de segurança do trabalho Diego Noronha está aqui com a gente também. E no Conselho de Ética, nós temos o engenheiro de produção Bruno Carneiro Lana, o engenheiro ambiental Domingos Sávio e a engenheira civil e ambiental Lilian Thaís. Então, nós temos aqui, né, quase todas as engenharias representadas na nossa diretoria. Nós dividimos a nossa apresentação em eixos temáticos para facilitar, né, reunir
as propostas e facilitar o entendimento. Então, são esses 6 eixos. Quais são eles? Meio ambiente, engenharia pública, valorização profissional, comitê e conselhos municipais, infraestrutura com planejamento e desenvolvimento. Eu vou fazer a apresentação, mas depois podemos voltar para comentários, do jeito que ficar mais fácil para vocês, tá bom? Com relação ao meio ambiente, preocupações são situações muito preocupantes e que têm que ser resolvidas logo, né? Aterro sanitário e gestão de resíduos sólidos, coleta seletiva, preservação ambiental nas praças, avenidas e matas no interior e no entorno da cidade, que a gente está vendo aí isso acabando aos poucos. Programas e parcerias para conscientização nas escolas. A gente entende que é muito mais fácil conscientizar desde petitinho, que é muito melhor no futuro, né? Uma pessoa já lá educada certinho para a condição com relação ao meio ambiente, né? Então, isso vinha lá de trás, uma parceria, né, e uma conscientização feita diretamente nas escolas. Então, a criação do viveiro de mudas municipal, identificação e proteção de nascentes no perímetro urbano, nós já perdemos muitas, né? Hoje tem muito poucas, e um reflorestamento compensatório por parte das mineradoras, que estão aqui, lógico, são parceiras nossas, mas a gente pode cobrar mais um pouquinho, né? Com relação à engenharia pública é uma lei de 11.888, de 24 de dezembro de 2008. O que essa lei diz? Essa lei, ela garante assistência técnica gratuita para a construção de moradias populares. Ela tem o objetivo de quê? De melhorar o aspecto urbano e ordenação urbana, né? Cuidando para que não haja invasões, para que não haja invasões de áreas com interesses tanto comerciais, né, para a prefeitura, para o desenvolvimento da cidade, quanto do interesse ambiental. Então, essa lei tem esse objetivo, cuidar para que tudo saia com uma ordenação, com uma certa ordenação. Essa lei, ela provê recursos advindos do Fundo Nacional de Habitação, né, e a prefeitura tem que prever e disponibilizar também recursos municipais, né, pode prever e disponibilizar recursos municipais. Pode passar, Daniel. Então, no seu artigo 4º, lá no primeiro parágrafo, cita assim: na seleção e contratação dos profissionais, na forma do inciso 4º do caput desse artigo, deve ser garantida a participação das entidades profissionais, de arquitetos e engenheiros, mediante convênio ou termo de parceria com o ente público responsável. Então, o que é a nossa proposta? Nós sabemos que isso é uma necessidade da cidade. Então, nós estamos aqui como corpo técnico, né, propondo firmar um convênio entre a associação e o Executivo Municipal para aplicação dessa lei, né? E a Prefeitura prevê disponibilizar recursos municipais, né, e buscar aquele fundo também federal para que a gente possa viabilizar a aplicação dessa lei, dar essa assistência técnica através de um convênio, né? Com relação à valorização profissional do servidor público municipal, a gente escuta muita reclamação em todas as áreas de atuação, em todas as profissões, em todas as formações, não só na engenharia. Também é regido por lei, né, essa valorização profissional. Lei 4.950, de abril de 1966, ela garante um salário mínimo profissional, e isso visa o quê? A valorização desses profissionais. Então, só que no artigo 37, no inciso X da Constituição, ela prevê que a remuneração dos servidores pode ser alterada por lei específica. Então, isso é um subterfúgio porque várias prefeituras utilizam para diminuir essa valorização. Então, a gente vê concursos públicos municipais com engenheiros ganhando R$1.000, R$1.200. Isso não é valorização profissional. E ainda vou além dizendo que o que acontece? Não são contratados médicos como auxiliares médicos, assistente médico. Engenheiro, sim. Assistente, auxiliar, analista. Então, não, a gente quer que o profissional seja valorizado, né? Eu acho que a engenharia dentro do Poder Executivo não é tão grande, não são tantos profissionais, então acho que é fácil de aplicar isso aí, né? Então, a gente visa essa valorização dos nossos profissionais, tanto quanto os outros, criação de um plano de carreira, que a gente sabe que só tem, mas ainda está muito defasado, que é só do pessoal da educação. Então, tem que valorizar o servidor de forma geral, né? Comitês e conselhos municipais. Lá atrás, quando foi criado o plano diretor, foram criados juntos alguns conselhos, que é o Compur e o CODEMA. Eles são órgãos consultivos e deliberativos.
Então, nós queremos compor esses conselhos com um assento da associação, visando o quê? Realmente ampliar a discussão e fornecer uma opinião técnica, quando necessário. Né? Ser ouvidos, vai mudar alguma coisa, vai fazer uma coisa, vamos estudar o plano diretor. Então, nós estamos nos colocando à disposição do Poder Executivo para ir lá, de graça, trabalhar para o Poder Executivo, para ajudar, para compor, porque isso é bom para a sociedade como um todo. Né? Então, a gente visa estar presente nesses conselhos. Hoje, o CREA tem uma cadeira no CODEMA. Né? Então, a gente visa compor o CONPUR e o CODEMA. Uma parte muito importante, que é a infraestrutura, que a gente tem muita preocupação com isso. Eu vou fazer uma citação de Clark, de 2013, né? Cidades consistem num conjunto de realidades extremamente complexas, que constituem o palco de dinâmicas sociais e econômicas, que acontecem em certo espaço físico a partir de um estágio de implantação das infraestruturas urbanas, interagindo com o meio ambiente natural. Planejar as cidades e criar mecanismos adequados para que esse planejamento direcione realmente o que acontece na cidade é um desafio monumental. É nesse contexto que se insere o planejamento estratégico de longo prazo, entendido como um processo contínuo que busca conduzir a cidade para um futuro desejado, segundo um conjunto de conteúdos, características e requisitos próprios. O planejamento estratégico tem também se revelado um instrumento poderoso para as cidades em nível mundial, para que em nível mundial enfrentem de forma integrada seus desafios de ordem social, econômica e ambiental. Então, a gente pensa, né, como técnicos, como engenheiros, como afins, né, como profissionais das geociências, que nós precisamos pensar a cidade. Tem coisas que têm que ser resolvidas de imediato? Sim, mas nós precisamos começar a pensar as cidades para uma geração e não para uma eleição. Então, nós temos que ter uma visão de futuro. Porque o que acontece? Há um desprendimento de dinheiro público muito grande quando não se pensa a cidade lá atrás, para vir depois desapropriando a área, porque o fluxo já não comporta mais, aí tem que vir desapropriar para melhorar a mobilidade urbana. Então, assim, nós temos que pensar antes de fazer, para depois não desprender dinheiro público com um recurso que poderia estar sendo utilizado em outra coisa. Né? Então, isso é muito importante para a gente, a infraestrutura mais com planejamento, não só pensar o hoje. Então, nós temos aqui algumas propostas do ponto de vista administrativo e do ponto de vista executivo. Né? Uma muito importante, o plano diretor é de 2002, ele precisa ser revisado com urgência. Isso é premissa, é como chegar lá dia 1º e começar a pensar nisso. Né? IPDSA, nós precisamos rever muita coisa lá. Tem muitas dificuldades, então a gente precisa de rever algumas coisas lá e a gente pensa em algumas ações que podem ser implantadas lá. Hoje, como que se é aprovado, como que se obtém um alvará? Apenas com um projeto arquitetônico. E para que a coisa seja planejada e não precise ser depois desmanchada ou que não saia legal, então a gente tem que pensar como um todo. Então, a gente propõe, com o projeto arquitetônico, levar o projeto arquitetônico, eu quero fazer um prédio aqui, eu vou levar o projeto arquitetônico lá, para provar se naquela região pode ter prédio, não pode, quantos andares, afastamento e tal. Viabilizou? Meu projeto está viabilizado? Com lógica, com agilidade, não é 30, 40 dias, igual acontece hoje, com agilidade. Depois disso, aprovou a viabilidade do projeto arquitetônico, solicitar todos os projetos complementares, para que a edificação já saia de lá, ou o empreendimento, todo legalizado, com tudo certinho que precisa ter. Né? Projeto elétrico, um projeto... Lógico que tem categorias, viu, gente? Não é... Tem que esmiuçar depois a proposta, tem categorias, não são para todos os projetos, mas assim, um empreendimento maior, já sair de lá pensado como um todo, não só com um projeto arquitetônico aprovado. Tem outras questões que têm que ser vistas, acessibilidade, incêndio, então já sair tudo certinho, né? Isso é do ponto de vista administrativo. Agora tem algumas propostas do ponto de vista executivo. Essa proposta do anel, implantação do anel viário já é uma proposta antiga, feita tanto pela associação quanto por outras instituições. Esse anel viário ele visa tirar o fluxo de carretas ali da região urbana, já vamos dizer assim. Nós temos, graças a Deus, 2 grandes mineradoras aqui, e isso traz um fluxo muito grande de veículos pesados. Então, esse anel viário já tem projeto, né, um anel viário que interliga
a saída aqui de Franca, lá com a 262, com a saída para Uberlândia, Uberaba, e vem até na estrada de Patos aqui, indo no sentido da 262. Então, a implementação desse anel a gente tem como uma coisa muito salutar para a cidade. Isso é muito importante a gente modernizar, né? E facilitar o escoamento da produção e tirar o fluxo ali de veículos pequenos com caminhões, que é muito grande aqui na nossa região. Reurbanização e criação de uma ciclovia na Avenida da Filomena. A Avenida Filomena, na verdade, depois o pessoal chama de Avenida Filomena, mas é a rua Honório de Paiva Abreu, que é naquele trecho ali que vai da José Áquil, que é aquela que foi recentemente duplicada, até a interseção com a rodovia lá de Araxá-Patos, né? A José Áquil, a antiga José Áquil. Agora, o que a gente pensa? Que aquela região cresceu muito, aquela via é uma artéria da cidade. Muitos bairros cresceram para lá. E aquela região não é urbanizada. Agora, há pouco tempo, era cheio de buraco, agora fizeram um asfalto lá, mas lá não é urbanizado. Iluminação precária, não tem passeio, não tem nada de atrativo para a população. Lá é muito difundido para a prática de esportes, a gente vê muita gente lá pedalando, caminhando, então nós precisamos urbanizar aquela região, que é uma região muito importante. Araxá cresceu muito para lá, então nós não podemos esquecer daquela região, né? Manutenção e recuperação de estradas rurais. Chega nessa época, nossos produtores sofrem. O equipamento está quebrado, não tem jeito, está para ali, está para cá, então nós precisamos dar suporte e infraestrutura para que essas estradas estejam em condições de escoar a produção, né? As estradas, as pontes, elas foram às vezes pensadas lá atrás, quando os veículos eram muito menores. Hoje vai na fazenda, é bitrem, é carreta grande, não é mais um caminhãozinho. Então temos que repensar ponte, repensar subida, descida, tem que mudar trecho. Então, assim, tem que facilitar o escoamento dessa produção dos nossos produtores, porque eles sofrem, né? Principalmente agora no período de chuva. Intensificar e fiscalizar com postura referente à acessibilidade e mobilidade urbana. Isso em Araxá é uma vergonha. Um cadeirante que tem que andar na rua. As rampas invadem, não é mais a calçada, não, é a rua. Então, nós precisamos ter cuidado, né, nesse quesito mobilidade. Nós precisamos cuidar dos nossos cadeirantes, dos nossos deficientes visuais. Então, isso não acontece em Araxá. Você aprova lá um loteamento e vai de um jeito, outro de outro. Então, nós precisamos pensar também na cidade já existente, no centro, em todas as outras regiões, e fiscalizar com postura, porque não faz nada, então não vai mudar, né? É aquele bate e assopra. Então, nós precisamos ter postura com relação a essa mobilidade, porque nós nunca sabemos quando nós vamos poder precisar, né? Então, acho que é muito importante essa questão da acessibilidade. Já melhorou um pouco, mas o trânsito ali na João Paulo II com o Amazonas ainda é crítico. Região central, região de muitos comércios. No horário de pico, no tempo de chuva, na época de faculdade, o trânsito ali é terrível. Todo mundo já sofreu ali. Então, a gente precisa pensar alguma coisa para desafogar aquilo ali, né? Um plano para melhorar o escoamento daquele trânsito ali nos horários de pico, né? Do ponto de vista executivo, continuando, tornar a rua Argeu Alves da Costa uma via preferencial, é a rua ali do Clube da F. Quantos acidentes eu já presenciei ali, porque o pessoal do bairro é preferencial, e ela é uma artéria dos bairros ali, então ela precisa ser mão preferencial, né? O pessoal acha que está indo na mão preferencial, porque ela é a rua principal, e na verdade a preferencial é para quem está subindo ou descendo, então acontecem vários acidentes, então a gente precisa repensar aquilo lá. Uma parte muito importante, municipalização dos trechos rodoviários. Tem alguns trechos rodoviários, são chamados de rodoviários, mas na verdade são trechos urbanos. Então, dentro da cidade, a cidade está em volta de tudo ali. E aí fica aquele negócio, fica lá uma coisa precária, e aí quem cuida? Ninguém cuida, vai para lá, vem para cá. Então, a gente precisa municipalizar, porque aquilo ali está dentro da cidade, e tomar conta e cuidar, porque são vias de escoamento da nossa produção, de alívio de fluxo, né? São avenidas muito importantes, que é a Avenida Ministro Olavo Dumont, da entrada da 262 até na Fiat, não é municipalizado, a José Ananias de Aguiar, né, que é o comboio, e a Geraldo Porfírio Botelho, que é descendo para a nossa estância lá do Barreiro, né? Do ponto de vista do desenvolvimento,
nós precisamos continuar o processo de efetivação da viabilidade da instalação do polo da UFTM aqui. Isso já é criado, já foi criado, já existe o polo. Nós perdemos para, como é que chama lá? Iturama, né? A criação efetiva, física do polo aqui, lá atrás, às vezes por falta de força, desinteresse político, não sei, mas nós precisamos reativar isso aí. Por quê? Uma faculdade federal aqui traz tudo, traz desenvolvimento, traz comércio, traz emprego, né? E traz visibilidade para a cidade. Lá tem uma faculdade federal. Para a região é muito importante, né? Para toda a região, as pessoas virem estudar aqui. Então, é muito importante a efetivação desse polo aqui em Araxá. Então, a gente almeja que isso seja continuado, não seja engavetado e esquecido lá. Nós precisamos desse polo aqui. E a criação de um plano econômico para incentivo e instalação de empresas aqui em Araxá. Nós temos aqui 2, na verdade 3, na Itapira tem ali mais uma mineradora. Elas demandam por diversos insumos. Então, por que não trazer as empresas que produzem para elas para cá? Desenvolver as nossas empresas que nós já temos aqui, né? Melhorar a efetivação dessas parcerias. A gente sabe que tem leis que têm que ser regidas e tal, mas viabilizar melhor o desenvolvimento das nossas empresas aqui para que elas possam trabalhar para a prefeitura, né? Gerar emprego aqui e o dinheiro ficar aqui, porque é uma engrenagem, tem que rodar aqui dentro, né? As nossas riquezas saem daqui para fora, então nós temos que cercar isso. E isso é muito importante e isso tem que ter muita força do Poder Executivo. A gente precisa criar incentivo também para trazer novas empresas para cá, igual veio agora a Maquem, né? Araxá está numa região muito importante, nós estamos no centro do Brasil. Cidades mais novas do que a gente já decolaram, nós ficamos para trás, Uberaba, Berlândia. Então, nós precisamos decolar também, nós temos tudo para decolar. Então, nós precisamos criar um plano eficiente fiscal para trazer essas empresas para cá, né? Isso vai gerar um desenvolvimento como um todo. Eu vou passar rapidinho para o Jean. O CREA ele fez uma carta que destaca algumas coisas, essa carta que está aqui em cima, que tem uma adesão bacana, com divulgação de quem aderir, né, a essas propostas do CREA. Então, vou passar para o Jean aqui. Ok. Essa carta, ela também é uma oportunidade de dar visibilidade a vocês. Ela traz alguns eixos, de forma mais genérica, e aqui nós já fomos específicos para a nossa cidade, que é aquilo que é de responsabilidade de todos os executivos municipais. Algumas coisas podem não ser pertinentes aqui, mas outras são. O candidato que aderir, sua assessoria, o CREA dará visibilidade perante todos os profissionais aqui. O candidato entende que são pontos importantes, sim, que isso deve ser olhado e tal. Então, ele vai fazer uma divulgação, ele não pode, como está aqui para o federal, apoiar A ou B, porque até inviabiliza candidaturas, como órgão público. Mas ele pode, sim, dizer a todos os profissionais que aderirem, aí ele vai dar visibilidade além do site, ele vai estar informando as pessoas, olha, esses são os candidatos que aderiram e a esses pontos de atenção, a esses eixos, por exemplo, igual meio ambiente, impacto de chuva. Então, aqui é aquilo que se tem na cidade, que depois da Constituição de 88, ficou claro da responsabilidade de todos os executivos municipais cuidar. Então, aqui é uma contribuição também, né, para mostrar pontos importantes em uma cidade. E, ao mesmo tempo, dizer para os nossos profissionais, olha, esse candidato, ele entendeu que isso aqui são coisas mesmo que a gente tem que prestar atenção. Então, se houver um interesse, aí fica o nosso convite, da adesão, aqui é muito fácil, é entrar no site, colocar uns dados, a assessoria faz isso, coloca a foto, ele vai dar visibilidade a todos que aderirem a essas sugestões de pontos de atenção, né? E nós trouxemos também, uma cartilha antiga do CREA, sobre o Estatuto da Cidade, que é a Lei Federal 10.257. E isso aqui veio justamente porque a cidade é um local de conflitos de interesse. E o Estatuto deixa muito claro, na sua regra número 1, que é essa lei federal, né, que o interesse coletivo está acima do interesse individual ou de grupos. A regra 2, cada um é responsável pela melhoria da cidade. Porque é natural que a pessoa assuma a prefeitura e todo mundo vai lá ver seus interesses específicos, né? Vale o que está escrito no plano diretor. Então, cidades acima de 25 mil habitantes, né, foi quando a gente teve a iniciativa de fazer esse primeiro plano diretor que atendesse, já tinha um plano, mas que atendesse isso aqui. Nós fizemos uma sensibilização, fizemos palestra, discutiu com os setores e criou o primeiro. É claro que é natural, depois algumas pessoas se veem e falam, mas eu queria verticalizar mais aqui, mais ali. Então, tudo é uma discussão.
E para rediscutir um plano diretor, é iniciativa do Executivo. A Câmara não pode mexer num plano diretor, é só o Executivo, ele abre a discussão novamente. Por quê? Porque ela tem que entender o interesse coletivo. A gente precisa ter desenvolvimento econômico? Precisa. Mas isso aqui é porque a entidade tem que cumprir sua função social. Aqui tem legislação para combater especulação de imóvel. Às vezes nasce um loteamento lá, por causa de 2, 3 casas, você tem que mandar o caminhão de lixo lá. Isso nasceu por causa disso. Aí está cheio de gente segurando terreno dentro da cidade para especular, para vender mais caro. Então, isso aqui veio para justamente uma lei federal que exige do Executivo, para que ele tenha essa força e essa obrigação, até como probidade administrativa, né, de olhar, porque a gente precisa crescer, mas a gente precisa crescer com o quê? Com qualidade. Né? Então, a gente já teve a oportunidade de participar do CODEMA também. Então, o nosso sentido é esse aqui, de contribuir coletivamente. Quiser conversar conosco, é só acionar. O nosso presidente Diego está aqui, o CREA está aqui, o Sinduscon está aqui. A gente tem o interesse de participar dos conselhos municipais, que é a forma de fazer a gestão democrática da cidade, que a gente acha muito importante, né? A gestão do ouvir, mas com a visão do coletivo. Não é só o centro, os bairros também faz parte da cidade. E aí, para fechar, quando a gente fala de planejamento e visão de curto e médio prazo, tem coisas que têm que ser urgentíssimas, mas a cidade não pode ser construída colocando, surgiu um loteamento, agora eu enfio aqui, outro aqui. Claro, eu não estou defendendo ninguém, mas aí, a hora que você for fazer um viaduto, você vai desmanchar a cidade, vai pagar caro, porque não pensou antes, deixou ocupar. Igual o Antônio Carlos em Belo Horizonte, aqui tem um exemplo. Certamente, parte do custo daquilo é porque teve desapropriação, a cidade que já está pronta. Então, a gente tem, sim, tem as pessoas que precisam, é urgente, coisas mais rápidas, mas tem médio e tem visão de longo prazo. Se a gente já prevê, no plano diretor, prevê as avenidas, para onde que a cidade vai crescer, mesmo que ela não seja feita, mas o loteamento já respeita aquilo e encaixa ali. Porque depois nós vamos gastar o dinheiro público, se não fizer isso, e muito dinheiro público, para desmanchar uma cidade, porque não cabe os carros, não cabe as pessoas. A gente acha que isso é um absurdo. Né? Então, é nesse sentido aqui que a gente fez essas colocações e fez esse convite para vocês. Agora eu vou passar a palavra, né, Mauro, o Robson, para que você e o Mauro possam expor suas propostas. Tá. Vai precisar voltar, né? Bom, pessoal, boa noite a todos vocês. Muito obrigado por esse convite. É muito importante a gente ter essa união, porque nós sabemos que a nossa cidade está crescendo muito. E, de uma certa forma, está crescendo também de forma desordenada. Isso é fato. Essa revisão do plano diretor é importantíssima para Araxá, até porque teve um projeto meu, que foi aprovado lá na Câmara, onde a Prefeitura queria tirar os empresários ali da João Paulo II, Damas Drummond, Wilson Borges, não sei se vocês tiveram conhecimento dessa questão. E não é justo com os empresários. Por quê? Se a Prefeitura não fez a revisão do plano diretor, não tem como ela cobrar nada dos empresários. Por que deu alvará? As pessoas investiram, né? De repente trabalharam por muitos anos realizando um sonho de ter seu próprio negócio, e do nada a Prefeitura dá 40 dias para eles saírem do local sem dar um norte para ele. Então, essa questão da revisão do plano diretor, ela tem que ser para ontem. Igual o mês diz, tem coisas que é curto, médio e longo prazo. Dentro de algumas apresentações que vocês fizeram ali, tem muita coisa ali que se engloba no nosso plano de governo, que está no nosso plano de governo. Eu e o Mauro, nós não temos essa vaidade política, eu acho que isso vem a somar muito, porque política passa, a cidade fica. Então, a gente quer fazer um governo participativo, ouvindo mesmo. Caso venha um eventual vitória, o Mauro será o secretário de governo, isso é muito importante, porque eu sou muito de campo, eu gosto de estar muito nos bairros, vendo o problema de perto. Eu acho que é muito importante essa questão dessa união minha com o Mauro e com vocês também. Quando eu digo vocês, porque até mesmo na questão do grupo consultivo, a gente já tinha pensado nisso. Nós queremos, sim, montar esse grupo consultivo, que desde uma pessoa que faz o trabalho de reciclagem ao empresário de sucesso, nós queremos reunir pelo menos uma vez por mês, a princípio, e buscar ideias, buscar resultados. Igual tem um outro projeto meu também que foi aprovado, que os novos loteamentos já têm que vir com iluminação de LED.
Isso é muito bom, porque não vai dar problema futuro, senão vai começar agora e se expandir, aí lá na frente sobra para a prefeitura. Nós temos um sério problema também na questão ambiental em Araxá, que já é do conhecimento de vocês, que é o lixão bota fora. A vida útil do lixão, se não me falha a memória, acho que até o ano que vem acaba. E nós tivemos oportunidade, teve empresa de fora que manifestou interesse em tomar a frente tanto do bota fora quanto do lixão, sem custo para a prefeitura. E, infelizmente, a prefeitura nem sequer quis receber essa empresa para ouvir. Esse pessoal mexe com fabricação de tijolo ecológico, atende 4 países. Olha o tamanho do problema que vai ficar, sendo que já poderia ter pelo menos um andamento. Temos muitas reclamações, mas muitas reclamações a respeito de PDCA. Nós queremos e temos que desburocratizar o sistema. Hoje, infelizmente, Araxá está ultrapassada. Por quê? Hoje a tecnologia já invadiu o mercado. Ou você entra nele, ou você está fora do mercado. Então, hoje tem muita coisa que pode resolver através do celular. É agilidade, praticidade, é até questão de tempo, igual fala que tempo é dinheiro, né? E realmente, é dinheiro mesmo. Então, nós temos que avançar nessa questão da tecnologia. Teve um fórum comunitário, não sei se vocês têm conhecimento, justamente sobre a questão da Avenida do Comboio, que agora eles estão querendo que os empresários, os moradores ali do comboio, parece que alegando que tem uma área que foi invadida, parte da rodovia foi invadida. Então, nesse fórum comunitário, eu pedi para que o prefeito manifestasse o interesse da municipalização. E tinha que ver de contrapartida de onde? Do Estado. O Estado deu o sinal de interesse de entregar, de deixar municipalizar a Avenida do Comboio, mas a prefeitura nem sequer se manifestou. Então, gente, tem coisas que é curto, médio e longo prazo. Questão do viaduto, a hora que a gente estava vindo para cá, até o Mugango, amigo meu, o Diogo, a gente estava conversando. Vocês acreditam que já tinha gente montando barraca debaixo do viaduto? Tinha gente. Essas áreas invadidas que nós temos aqui, por que está tão grande assim? Porque não tem fiscalização. Infelizmente, se a gente não ficar atento a essa questão, daqui 5 anos, Araxá vai estar cheio de favela. Infelizmente. É uma triste realidade. E Araxá é uma cidade que já foi considerada uma cidade turística. Me desculpe se alguém ainda acha, eu não acho que é uma cidade turística mais, mas ainda é rotulada como uma cidade turística. E nós temos tudo para fazer Araxá voltar a ser uma referência turística. Se a gente colocar no papel, esses dias fazendo por alto um levantamento, nós podemos fazer um evento pesado, um evento grande por mês, durante todo o ano, e ainda sobra 5, 6 eventos. Isso com investimento talvez de R$100 mil por parte da prefeitura, esses R$100 mil eles voltam em 500 mil de arrecadação. Outra questão que eu comentei, eu e o Mauro, que está no nosso plano de governo, é justamente essa questão de visão futura. Santa Casa de Araxá ela não tem espaço mais para ampliação, não tem espaço para puxar para lugar nenhum. E a Santa Casa atende Araxá e mais 7 cidades. Do jeito que Araxá está crescendo, as outras cidades também vão crescer. E então, o que acontece? Tem que ter um prefeito que vá atrás buscar parceria com os outros municípios, já que a Santa Casa atende outras cidades. Por que essa visão de um futuro hospital, no futuro ter um hospital municipal? Nós temos que manter o convênio com a Santa Casa, Casa do Caminho. Temos aí o Hospital Dom Bosco, que é a Unimed, que tem exames que na rede pública não tem. Olha o porte de arrecadação de Araxá, isso é vergonhoso para nós. Então, nós temos que contratar alguns exames e colocar na rede pública. E essa visão de hospital no futuro, se nós conseguirmos, pelo menos a base desse futuro hospital, vamos dizer assim, porque nós não vamos tirar nenhum centavo do município para investir no hospital municipal. O que nós temos que fazer? Buscar parceria federal, estadual. E nós temos hoje um governador que é de Araxá. Nós temos que explorar isso. Nós temos um deputado que é de Araxá. O governador Romeu Zema, até agora ele já destinou algo em torno de quase 55 bilhões para Minas. E nem um centavo para Araxá. A culpa é do governador? Não. A culpa é de um prefeito que não elaborou um projeto interessante para a cidade, para que mandasse, ou que fosse lá no governador.
caso a nossa vitória, dia 15, pode ter certeza, o mais rápido possível, a gente quer uma agenda. Nós não temos esse negócio de vaidade política. Nós queremos uma agenda com o governador, deixar bem claro para ele que estamos de portas abertas, que nós queremos o melhor para a nossa cidade. E que, a partir daquele momento, ele vai começar a receber muitos projetos de Araxá. Porque nós temos interesse na melhoria da nossa cidade. Nós temos interesse em fazer com que a nossa cidade tenha também investimento. E eu tenho certeza que o deputado Bosco vai ser um mediador nessa questão. Então, gente, olha a força política que Araxá tem que não está sendo explorada. Um governador de Araxá, um deputado de Araxá, o que falta? Sensibilidade de um prefeito? Então, eu gostaria de deixar bem claro para vocês que, entre muitas apresentações ali, tem grande parte ali que está no nosso plano de governo. Nós queremos, se eleito formos, fazer um governo aberto, sabe, um governo onde vocês podem saber que, com certeza, o prefeito e o vice vão estar trabalhando. Eu sou muito de campo, eu sou muito de rua, eu sou muito de estar no povo, junto com o povo. O Mauro é muito técnico, então é uma junção. Isso é muito bom, a cidade só tem a ganhar. Quero deixar claro para vocês aqui que tanto eu quanto o Mauro estamos abertos para receber vocês e desde já peço para que vocês escolham entre vocês uma pessoa para fazer parte desse grupo consultivo. Tá bom? Já está aberto o convite. Sejam bem-vindos à nossa eventual administração, dizendo assim, porque ninguém consegue administrar nada sozinho. Tolo o homem que acha que consegue fazer algo sozinho. Então nós temos que ter essa união política e passou da hora de Araxá acabar com essa vaidade política. Pessoal da cultura, para vocês terem uma ideia, tem um recurso federal que em 2016 estava aproximadamente R$700 mil. Devido a essa pandemia, ninguém imaginava também que essa pandemia ia vir para o mundo inteiro. Então, de 2016 até hoje, por falta de um CNPJ, a cultura de Araxá está sofrendo, quem vive da noite, os músicos, técnico de som, operador de luz. Por quê? Se tivesse o número desse CNPJ, com direito a essa lei federal, acho que tem algo aproximadamente de R$1.300.000 que poderia ser destinado a essas pessoas da cultura que estão sofrendo em Araxá, porque não pode ter aglomeração, não pode ter evento. Eles foram os primeiros a pararem e serão os últimos a voltarem. Então, a gente tem que ter sensibilidade, a gente tem que saber se colocar no lugar das pessoas. Isso no nosso governo, vocês podem ter certeza que tem. Eu falo governo porque tem que se falar governo. Eu acho que seria uma somatória de pessoas em prol de uma cidade. Então, vocês podem contar, já começa a se preparar entre vocês, escolhe um para fazer parte desse grupo consultivo. Tá bom? Fique muito à vontade para fazer as perguntas de vocês. Eu tenho médico 8 horas da noite, eu comentei com vocês. A idade vai chegando e tem que dar manutenção. Então, eu só queria dizer para vocês que nós estamos abertos, nós queremos fazer uma administração nova. Quando eu falo nova, pelo amor de Deus, gente, por vaidade política, a escola que tem lá no Bosque dos Ipês, ainda tem criança que joga a bola na chuva e no sol. Quando eu falo chuva e sol, por quê? Por vaidade política, o deputado Bosco conseguiu uma emenda parlamentar para fazer a cobertura da quadra. A emenda voltou, porque você tem que apresentar um projeto no prazo de 40 a 45 dias. O deputado Bosco conseguiu outra emenda parlamentar para fazer a cobertura da quadra. Não apresentaram o projeto, o que aconteceu? A emenda voltou de novo. E eu já deixei claro, até mesmo para o deputado Bosco, independente de qual for o deputado, independente de qual for o partido, qualquer emenda parlamentar vai ser bem aceita para Araxá. Qualquer sigla, não tem isso. Dinheiro de emenda parlamentar é dinheiro do povo e tem que ser revestido para o povo. Muito obrigado pelo convite. Nós queremos ser parceiros de vocês, nós precisamos de vocês. Então, vamos fazer uma administração nova, sem vaidade, sem barreira, sem frescura, para poder conversar com o prefeito, com o vice. Vocês podem me ligar, eu venho aqui, a gente roda a cidade. Olha, o problema na Honório de Paiva Abreu, eu não sou engenheiro, essa é a área de vocês, vocês vão saber do que eu estou falando. O problema da Honório de Paiva Abreu, no meu entender, que não é nada perante de vocês, o problema não está em cima. O problema está debaixo do asfalto. Mas o que acontece? Eles querem mostrarem algo bonito porque debaixo do asfalto não dá voto. E quem paga o pato? A população. Porque tem que refazer o serviço. Dinheiro público gastado, jogado pelo ralo. Me desculpe, mas é assim que eu vejo. Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir também. E muito feliz com a sua colocação, porque o setor norte vai crescer muito. Araxá vai expandir muito para o lado do setor norte.
Então, nós temos que nos precaver para o futuro, né? Passou da hora também dessa questão de ter um projeto ali próximo à chácara do Kemmel, se não me falha a memória, de tirarem as carretas pesadas do comboio. Isso, esse arco. Então, gente, vocês podem ter certeza, tudo que for para contribuir para a cidade, nós somos parceiros, tá? Pode ficar bem seguro, bem tranquilo. Somos parceiros de Araxá, todos nós. E é isso que nós estamos buscando aqui. Realmente é parceria e abertura para diálogo, né? Para democracia. Vou passar a palavra para o Mauro. Boa noite a todos. Meu nome é Mauro Chaves para alguns, Mauro do Detran para outros. Estou na condição de candidato a prefeito, na chapa com o Robson Magelo, prefeito. Sou bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Processual pelo Uniaraxá, também MBA em Gestão Pública pela Anhanguera e também Compliance e Práticas Anti-Suborno pela Fundação Getúlio Vargas. Sou examinador de trânsito, onde exerci atividade por pouco mais de 17 anos. A gente tem uma formação lá, noções básicas de engenharia de trânsito, noções básicas de psicologia de trânsito e também um curso avançado em educação de trânsito. Eu percebi ali que a maioria a maioria das sugestões ali, ou pelo menos a metade delas, é envolvida a mobilidade urbana. Eu acho muito interessante porque isso também nos enche aos olhos de ver, né, mais de uma classe, mais de uma categoria aí preocupada com o futuro de Araxá no que tange a questão de trânsito. Eu tenho que ir no médico, gente, porque senão já está 8h06, lá está marcado 8 horas. Obrigado. Sinta-se abraçado. E muita boa sorte. Obrigado. Tem que fazer esse exame de rotina porque não tem jeito. Obrigado. Deus, Mauro. Então a gente vê com muito bons olhos isso, numa eventual administração Robson e Mauro, a participação mais efetiva da sociedade civil organizada, né, na discussão dos projetos para a cidade. E nenhuma área melhor do que de vocês, que realmente atuam e participam efetivamente no desenvolvimento da cidade, seja em qual aspecto for. O Robson já antecipou aqui, no eventual governo, nós iremos criar um conselho consultivo. Esse conselho ele terá a participação de 10 pessoas de notório saber da cidade e que tenha, às vezes, aí, cases de sucesso para compor de forma periódica as reuniões que a gente vai tratar das principais decisões da cidade. Nós jamais iremos discutir projetos ao bel prazer e levar à execução sem antes consultar os principais atores. Lógico que o destinatário final é a comunidade como um todo. Eu quero me posicionar aqui e exemplificar uma ação que eu vejo como desse porte, sem consulta pública, sem consulta técnica. É a construção daquele viaduto. Quando se fala de trânsito, os viadutos eles são construídos basicamente para dar uma característica maior de via de trânsito rápido, que não é o caso de Araxá. Nós não temos via de trânsito rápido. Então, para você evitar interseções, cruzamentos, enfim, todas aquelas características das vias, as vias coletoras, né, e todas as demais vias locais, e as arteriais, eu não vejo necessidade de um viaduto em Araxá, pelo menos onde foi construído. Né? Talvez num estudo mais avançado aí, sem pensar em outras ações mais efetivas, até voltado para a engenharia, talvez ali na Avenida Amazonas, porque toda a retenção do trânsito que era percebida ali na Rua Uberaba, ele não durava mais que 3 minutos. O fluxo de veículo também é só no pico. E você construir com 15 milhões um viaduto daquele porte, sem preocupar com o impacto de vizinhança, realmente eu condeno esse tipo de construção. Por isso que eu falo, exemplificando, que o gestor público ele tem que estar preocupado, sim,
com as consequências, né, e também preocupado com o planejamento a longo prazo. E um viaduto, falar que é daqui a 20 anos, nós temos outras prioridades aqui, voltadas às políticas públicas, principalmente, que têm uma necessidade para agora, não é para depois, né? Então, é só uma crítica que eu faço aqui, mas também elogio outras ações, como, por exemplo, a duplicação da Ítalo Rossi, que, para mim, foi um grande avanço. Embora tenha começado na ponta errada, né? Deveria ter começado na Igreja do Rosário, seguir até a interseção ali, via rotatória, do acesso à Filomena, que é o nó de Paiva Abreu. O nó de Paiva Abreu também já passou da época de fazer toda a sua reestruturação, tem que dar ali melhor sinalização, levar melhor sinalização, as calçadas, como já foi dito. Então, assim, eu saio daqui hoje bastante entusiasmado com o que eu vi aqui de propostas, sabendo que, eventualmente, nós podemos contar com profissionais do porte de vocês para ajudar numa eventual administração, né? O Robson sempre prega que um dos princípios ou das nossas marcas que ficará nesse governo, caso sejamos eleitos, é justamente o diálogo com a comunidade, né? Então, as portas estarão abertas para vocês mesmos e a gente espera que uma cidade do porte de Araxá, com o poder econômico que ela tem, ela seja modelo e referência nacional em várias áreas. Você imagina a gente ter aí, embora o centro da cidade ele é mais antigo, as características das vias são muito estreitas, né? Mas a gente conseguir, através de um planejamento, começar a ir para um plano habitacional que a gente construa numa área, já pensando numa cidade inteligente, levando já, como podemos denominar, um bairro inteligente. Nós queremos, pessoal, e isso aí vocês podem ter mãos nisso, levar uma construção de um programa habitacional popular, onde a gente dê o terreno para a pessoa construir, um kit de construção, e o projeto seja um projeto padrão de casas, principalmente quando se fala na questão de fachada e o meio externo. As vias também, né, mais largas. Hoje, essa cidade inteligente, ela pede que as esquinas, né, das ruas, elas não sejam mais, elas sejam redondas, né? Não sei qual o nome técnico, se falar quadrado, né? Não sei se seria um quadrado, mas arredondada pede hoje a questão da sustentabilidade seja respeitada, a questão da implantação de uma indústria ou de uma empresa maior, para que a pessoa possa trabalhar na sua própria região, porque você também diminui o impacto, né, no trânsito. Então, tudo isso são ações que a gente pensa que Araxá pode sair à frente das cidades do seu porte, né? Uberlândia já começa a pensar nisso, já implementou bairros dessa forma, Araguari também está implantando um bairro dessa forma. Então, Araxá chegou a hora mesmo da gente pensar Araxá para um futuro e que seja construído a mais mãos. Por que eu e o Robson somos candidatos? Porque nós entendemos que os grupos dominantes políticos de Araxá já não estão acompanhando muito mais a natureza da evolução política, que é a evolução da mentalidade política. Não tem problema algum a pessoa ter 50 anos na política, mas a mentalidade dela tem que ser avançada. E a gente fala esse avanço quando se tem transparência, principalmente. E a transparência ela vem pelo diálogo, ela começa pelo diálogo e ela finda lá na prestação de contas de forma bastante fácil de acesso e bastante transparente. Então, essa é a nossa proposta que nós temos para a cidade, e eu comungo com o Robson em todos os aspectos aqui. A gente mais que vai aderir a essas propostas que vocês fizeram. Lógico que o IPDSA, enquanto instituto, que foi proposto em 2002, até através de sugestão da área, foi um avanço, mas ele precisa ser revisto de forma imediata. É insustentável que a tecnologia, através de aplicativo, não chega dentro do IPDSA, que não chegue dentro da administração pública. Nós queremos digitalizar todos os serviços possíveis e passíveis de serem colocados via tecnologia. Vou dar um exemplo para vocês aqui,
para conseguir uma isenção hoje de IPI, de IPI, de veículo automotor para pessoas com deficiência, de qualquer tipo de deficiência física, ela, via aplicativo, ela faz tudo. Então, ela imprime um documento com 4 laudos e o interessado leva no médico, numa junta médica, né, de 2 profissionais, assina, ela digitaliza, anexa o arquivo e vai para a Receita, lá eles fazem a avaliação com 2 dias, 3 dias no máximo, sai a autorização, coisa que levava, coincidentemente, 40 dias, que foi citado aqui dentro de um serviço. Então, o que, que a gente quer? Se você precisa de um alvará para reforma, aconteceu com um vizinho meu, ele precisou ir 9 vezes lá no PDSA e na 9ª vez brigar para sair, simplesmente para ele trocar o telhado da casa dele. Lógico que o CREA também está aí para fiscalizar, e ele citou o CREA, ó, se o pessoal passar aqui e não tiver com alvará, vou ser multado. E eu precisei disso. Então, o que custa para o interessado abrir o sistema via aplicativo, ele tirar uma foto do ambiente, ou da sua residência como um todo, onde que vai ser a alteração, e ele anexar a foto aqui, porque ele vai sofrer responsabilidade civil, criminal e administrativo, caso ele burle o sistema ou manda informações inadequadas ou indevidas. O que custa ele anexar aqui? E o órgão público, ele entender a autenticidade desse documento e ele devolver de forma tudo remota e conseguir o alvará tudo por aqui. É muito simples isso, um toque. Com um dia ele faz isso, com um dia ele tem esse alvará. O Habite é a mesma coisa. O que impede? Aí, se tiver uma legislação que impeça, tudo bem, nós vamos respeitar. Vocês podem falar até melhor que eu nesse aspecto aí. Mas para pegar um Habite no final da obra, ele mesmo fotografar tudo, anexar aqui, mandar para o IPDSA e o IPDSA dar o Habite para ele. E eu não vejo dificuldade. Fala assim, mas o pessoal vai burlar o quê? Ele é responsabilizado hoje. Então a gente vê que o serviço público de Araxá, ele peca muito por falta de tecnologia mais avançada para o serviço público, e isso que a gente quer implementar também. Então, eu tenho certeza que esses dispositivos a serem implementados, eventualmente, trará benefícios diretamente aí para todo mundo e facilitará também o serviço do CREA. Né? Essas são minhas pequenas considerações, a gente se coloca aqui à disposição também para eventual dúvidas aí, e a gente sanar aí ao longo da reunião. Tá bom? Obrigado. Então, eu abro agora a palavra, né, para quem quiser fazer alguma colocação. Começando pelo Jean, Ziza, vamos passando. Ô Mauro, quando a gente pensou no Instituto, assim, como Instituto, é uma ferramenta importante como autarquia municipal. Por quê? Entrava prefeito, saía prefeito, a Secretaria de Planejamento trocava tudo, o corpo técnico todinho. Claro, aí o cargo político é do superintendente e a gente entende, sim, que ele desviou do que a gente pensa. E concordo que ele tem que modernizar, sim. Hoje você tem assinatura eletrônica em documentos, para pedir o Habite, o engenheiro pode, com a assinatura eletrônica dele, liberar, porque tem que passar pelo profissional também, certamente. E tem muita... Nós precisamos agilizar, a coisa tem que rodar, girar mais rápido. Falando um pouquinho, quando o Diego colocou sobre a engenharia pública, por que nasceu essa lei? Você tem defensoria pública, saúde pública. Então, aquele cidadão que ganha menos de 3 salários mínimos, mas tem seu terreninho e quer fazer sua casinha, não vai chegar na prefeitura e pegar só um xerox lá e ele se vira lá. Tal. Aí não, tem vários modelos aí que, em parceria com a própria entidade, a custos diferenciados, ele tem assistência. Vai demorar 1 ano? São 10 visitas, são 10 etapas uma casa dessa. Então, nas visitinhas, vai lá, vai ter uma assistência, da mesma forma que na Defensoria Pública tem um apoio. Essa lei foi pensada nisso. Surgiu Minha Casa Minha Vida, que você está querendo mudar o nome dela, assim, aí é um outro público que... Né, mas quando a pessoa já tem o seu terrenozinho e quer fazer sua casa, que é sua célula familiar, ele se viabilizar uma parceria dessa com a prefeitura, então, tudo é customizado ali, quanto que é isso, uma visita, tal. Aí ele tem aonde recorrer, igual ele recorre a um advogado da Defensoria Pública, um médico na saúde pública, para ele fazer a casa dele. E não, aí vai ver o telhadinho, o jeito que ele gosta de morar, o jeito que vai ter personalizado, nesses casos. Né? E tem as questões das ocupações também. Hoje a gente usa muito termo técnico,
Em Belo Horizonte eu vejo muito, tem pessoa que, de associações de bairros, se você falar em invasão, a gente usa muito o termo ocupação. E foi por falta de opção. Às vezes a pessoa vai correr ali, né? Que são os problemas sociais que a gente também, obviamente, a gente também tem que solucionar, né? Mas aí é esse espírito mesmo, né? É a entidade com a visão do coletivo, a expectativa nossa de ter uma gestão democrática, né? Que escuta. Eu achei muito interessante aí o que vocês colocaram dessa ouvidoria, desse grupo que vai procurar ouvir o segmento e tal. Eu queria só pontuar essas coisas que eu coloquei aqui agora. Acho que tem mais colega aí que quer manifestar. O Diego até apresentou, ela apresentou a distinção, né, a diferença das entidades CREA e área. Nós representamos o Sinduscom. Eu estou dizendo isso porque na composição, às vezes, dos conselhos, costuma, às vezes, chamar um dessas entidades que acaba nos confundindo. Somos setores correlatos, porém, nós temos, vamos falar assim, defesas dos setores diferentes. Uma entidade classe, e a gente tem setor corporativo, né, vamos falar assim, setor da indústria, da construção civil. Né? Nós somos correlatos, mas são segmentos diferentes. Né? Quando eu digo isso, para essa composição dos conselhos, né? Eu até peguei um livretozinho para rascunhar aqui, eu costumo um rascunhozinho, né? E até estava olhando aqui, né? Tive a satisfação, num determinado momento do ano passado, eu fiz um curso de conselheiro em Belo Horizonte, né? E eu até estava vendo aqui, folheando, né? Esse aqui. Aí veio, quando vocês colocaram isso aqui, um nosso professor, né, que foi Marco Antônio Pires, por coincidência, grata coincidência, né? O professor Marco Antônio Pires, onde ele coloca o seguinte, que ser conselheiro não é honraria, tá certo? A importância dos conselhos, tá certo? E a responsabilidade dos conselheiros. Isso é muito importante. Então, ele coloca assim, que os conselhos têm um pensar estratégico, tá certo? Porque ele vai contribuir, tá certo? Com o processo de planejamento para questões estratégicas, tá certo? Com visões futuras, justamente essas questões que vocês colocaram ali. Objetivos, antecipação de riscos, né? E identificação de oportunidades. Então, os conselhos, eles estão para isso. Nós não vamos estar lá para fazer corporativismo. Então, a visão futura, é isso que tem que ter todos os segmentos, sim, não importa. Tá? A representatividade é muito importante, mas a preparação, né? As pessoas, às vezes, também têm que ter um preparo. Eu acho que aqui nessa sala, e muito mais dos outros companheiros também, né, pode dar uma contribuição imensa para a administração. Então, quando a gente busca essa representatividade, é questão, inclusive, também de contribuir. Lógico que estamos lá, vamos olhar o nosso setor, poder opinar, né, mas com essa visão de futuro, visões estratégicas, né, para o crescimento da cidade. E aí nós temos aí os conselhos CODEMA, o COMPUR, que é o de política urbana, foi escutado? Pergunto. Quando foi definido qualquer obra na cidade, não vou nem entrar no mérito da questão, vou deixar para vocês posicionar, né, para não trazer questionamentos. Eu tenho os meus também, né? Será que foi escutado? Né? Veja bem, eu faço parte do Conselho de Habitação. Nós tivemos uma reunião, então acho que ele não foi atuante. Eu tenho que dizer isso. Né? O IPDSA precisa ter reformulação, porque eu acho que
Aí, acredito que entre o nosso setor, o que a gente pede, né, para os administradores das novas gestões aí, quem assumir, é que crie oportunidade, né? E o nosso setor, que é a construção civil, ele é o puxador de desenvolvimento, ele é gerador, tá certo, de emprego imediato. A cadeia produtiva do nosso setor, tá certo? Quando você contrata da construção civil, você contrata ela gera 4,5, 4,5 empregos. Direto, ela gera 4,5. Então, você vê bem, quando você está lá na construção civil, empregou lá você tem os diversos setores. Você tem o de materiais de construção, você tem imobiliárias, corretores, tá certo? Todos esses segmentos, marmoraria, serralheria, então, a cadeia produtiva ela é muito grande. Então, a hora que você oportuniza, principalmente nós, aqui em Araxá, que somos micro e pequenos empreendedores, empresas, né, da nossa área da construção civil, e isso, quando a gente fala 4,5, Mauro, nós estamos falando da parte habitacional, de edificações, fora a parte de infraestrutura, que também é da construção, mas a infraestrutura e saneamento básico, que também vai fazer geração de emprego. Então, nós precisamos ver, existem alguns projetos de rendas familiares aí, ótimo. Porém, é o seguinte, se você gerar emprego, com certeza nós vamos contribuir para que essas famílias caiam de forma significativa a dependência dessa bolsa. Então, acho que, para nós, seria a parte social que nós estaríamos trabalhando. A geração de emprego, que automaticamente gera renda. E se você tem renda, você não vai precisar de salários, né, para sustentação, para dar um mínimo de dignidade. Eu acho que nós temos que dar o máximo de dignidade. E o máximo de dignidade que nós podemos dar é emprego. É a forma dele próprio gerar a sua receita, com certeza, né? Eu acho que com isso nós estaremos assim, contribuindo socialmente, que eu acho que todas as empresas têm esse papel social. E quando você emprega, quando você está gerando renda, nós estamos fazendo esse papel. E a oportunidade para as empresas nossas de Araxá é justamente isso que nós queremos. Não é simplesmente só obra de prefeitura. Quando nós falamos isso, é a questão de incentivos fiscais para vir empresas para a nossa cidade, para nós termos a oportunidade de colocar nossas empresas também trabalhando em outros setores, se não só o público, né? Vários segmentos, e ter oportunidade de empreender para gerar também emprego. Então, veja bem, e isso depende, muitas das vezes, do gestor público. Às vezes o IPDSA lá, uma legislação arcaica, tá certo? Impede de um investimento na nossa cidade. E muito mais, né? Já estendi bastante, mas perdemos investimentos há pouco tempo, aí, mais de 50 milhões aqui, e cito, que foi do laticínio Jussara aí. Evidentemente que existem outros fatores, que são questão de ICM, mas eu acho que nós precisamos estar também trabalhando lá no governo estadual para essa questão dos incentivos. Perdemos isso aí, perdemos mais de 160 empregos lá dentro, né? Então, é isso que nós precisamos, que dê oportunidade, que o gestor tenha essa visão estratégica, visão de futuro, e esperamos que isso aconteça, né? Mauro, nós estamos falando muito aí em contribuição nossa da associação para o município. Eu queria deixar aqui também uma colocação
que o Robson falou até a questão das invasões, tudo. Eu tenho quase 20 anos que eu trabalho na Coíndia, a cooperativa habitacional, né? E eu vejo que ali é um caminho da gente ajudar, né, a resolver esse problema. Claro, não podemos dar de graça porque não somos entidade filantrópica, mas deixo aberto para a gente sentar e conversar. Eu vejo claramente uma possibilidade aí de ajudar nesse aspecto. E realmente isso é preocupante, está crescendo muito, né? Recentemente, ali no setor norte, fizeram até uma abaixo-assinada ali, com quase 1000 assinaturas, para poder tirar aquelas invasões ali de perto do Canil, para cima ali, do campo de futebol e tudo, né? É uma área que a Coinde colocou lá toda uma infraestrutura, né? Diga de passagem, hoje ela tem 12 loteamentos, está partindo pelo 13º, todos com total infraestrutura, e cada um que a gente faz, a gente pensa nesse aspecto de infraestrutura, desenvolvimento sustentável, meio ambiente, sabe? Isso, estamos acabando de arborizar uma área agora com 1.500 mudas frutíferas, nativas, tudo lá no setor norte, recuperando nascentes, né? A gente pensa nessa parte. Mas eu queria só colocar à disposição, Mauro, que aí no futuro em breve, né, Deus abençoado de você estar lá, nós somos parceiros para sentar e conversar nesse aspecto, para fazer esse lado social que a gente já vem fazendo aí há 25 anos, né, que é a diminuição do déficit habitacional de Araxá e dando qualidade de vida, né, para as pessoas. Não vou estender mais não, porque muita gente deve querer falar também, mas estamos lá à disposição, viu, Mauro? Resultado efetivo aqui para a nossa cidade, no que tange que você falou, né, diminuir o déficit habitacional. E nós precisamos, assim, urgentemente fazer, e faremos, caso sejamos eleitos, talvez no primeiro ano ainda, a regularização fundiária, que são, inclusive, vários imóveis que estão na irregularidade ainda, e que isso também gera renda para o município, porque quando você dá o título de propriedade para a pessoa, além de valorizar o imóvel dela, numa transação imobiliária, ela também gera, né, através do imposto, gera renda. Exatamente. Garantias até para fazer empréstimos, né? Você pontuou muito bem. Então, certamente, a gente tem tudo para ser grandes parceiros. Como eu disse, Mauro, o que eu acho que eu entendo um pouquinho, que eu mexo, é a parte mais de saneamento. Então, eu vou falar uma coisa de saneamento, depois vou falar outra coisa que não tem nada a ver, mas acho que é importante para a cidade. Com relação ao saneamento, por exemplo, foi dito aqui que não é muito relacionado diretamente ao saneamento, mas, por exemplo, a estrada rural. Eu não vejo a estrada rural só com esse objetivo que, às vezes, é visto. Eu tenho que permitir o tráfego de veículo. A estrada vicinal, ela é muito mais do que isso, que na hora que eu permito que o operador da prefeitura, com o desconhecimento dele, ele simplesmente pega uma patroa e passa, faz um buraco lá, o que acontece? Ele vai fazer uma saída para água de chuva para a saída daquele atoleiro que é criado ali. O que acontece com isso? É que aquela água que saiu dali, ela vai carrear, vai erodir, vai chegar no curso d'água e vai diminuir a quantidade de água. Então, a estrada é muito mais do que isso. A gente tem apoio, tem a Secretaria de Agricultura do Estado de Minas Gerais, tem excelentes profissionais que podem nos dar curso para isso. Então, igual eu falo, pelo amor de Deus, não pensa a estrada só para passar patrol, não. Pensa para fazer uma estrada que ela é mais definitiva. Eu vou dar um exemplo que é utopia, mas é real no Brasil, que quem conhece sabe. Quem já esteve lá em Itaipu, na região de Itaipu, a própria hidrelétrica incentiva e faz. É meio sonho, porque aqui nós não temos essa possibilidade. Mas toda a estrada é pavimentada, não quer dizer asfaltada, não. Todo agrupamento rural, agrupamento de propriedades,
tem lá um reservatório de água, um local para o pessoal lavar o equipamento, para aquele defensivo agrícola não ir para dentro do rio. Você lava a máquina, lava tudo ali. Então, eu estou dizendo o seguinte, olha, a gente tem tecnologia no Brasil. Então, eu quero comentar esse tipo de coisa. Não é utopia. É possível a gente fazer, mesmo sem pavimentar, fazer melhores condições de estrada vicinal. Vamos agora para o perímetro urbano. Eu publiquei, não sei se o pessoal viu aí, e não é ideia minha, que já tem num punhado de cidade no Brasil também, e Araxá não foge à regra. A Boca de Lobo é o melhor local para a Dona Maria, o seu José, jogar todo o lixo da casa dele. Então, a gente precisa começar a pensar isso também. Para ter qualidade de vida, eu não posso deixar a sujeira ir para o rio, que ela vai inundar, vai matar, vai destruir o patrimônio de alguém. Então, tem meios de fazer, tem jeito de você pôr uma grade para reter o sólido. Então, nessa linha que eu queria a gente pensar o seguinte, olha, eu não vou, agora vou exagerar, não vou alcançar a Lua, a ponta da Lua com a mão, mas eu posso começar a dizer o seguinte, ó, eu tenho como chegar na Lua um dia. Eu chegar na Lua é isso, é eu não ter esse assoreamento no curso d'água por má utilização do perímetro urbano. Agora, a última coisa que eu quero falar é o seguinte, tem uma possibilidade em Araxá, que já foi ventilada há muito tempo, voltou, morreu e tal, mas tem até um plano diretor que o Olavo Drummond fez na época, também foi utópico. Ele previu 10 hotéis na região do Barreiro. É um exagero? É. E tinha lá uma previsão de 5.000 habitantes residentes lá na região. Então, vê o seguinte, nós, igual foi dito, está dizendo que a cidade de Araxá não é turística. Não é turística porque nós não queremos, nós, a população. Porque tem meios. E eu gosto de dar exemplo real. Qual que é o atrativo que tem, a não ser água quente em Caldas Novas e Rio Quente, para ter aquele sucesso todo de turista? Será que é tão difícil esquentar uma água assim? Então, meios a gente tem. A área Araxá tem meios de induzir o hotel, ou sendo privatizado, ou sendo relocado para um grupo empresarial que tenha assim, mais pedigree no assunto de turismo, que aí sim nós voltaremos a ser uma cidade mais turística e vamos arrecadar muito. É o tipo de indústria mais benéfica para a cidade, porque não traz nenhum problema e traz uma grande renda. Então, está na hora do poder público municipal começar a pensar em turismo. A mineração é boa? É. Mas a mineração, a gente sabe muito bem. Por exemplo, a Mosaic está aqui, 5/6 do minério não é de Araxá mais, é simplesmente industrializado aqui. Então, nós já estamos chegando num ponto meio que final. Tem a CBM? Tem, mas só a CBM não vai sustentar a cidade, porque a cidade precisa. A cidade está crescendo, então nós temos que direcionar. Para mim, direcionar isso é o que tem de vocação possível para Araxá, é o turismo. Então, eu queria que nós, a população, não é falar assim, não, é o problema não existe problema do prefeito, existe problema da cidade, que o prefeito tem que ser o líder e tem que abraçar a causa e acreditar na causa e levar em frente. É esse o meu posicionamento com relação ao que eu penso. As considerações muito importantes, né, tanto no âmbito rural quanto no urbano. Rural, além do escoamento, né, que é necessário, ter uma estrada de qualidade, tem a questão também do transporte escolar, que é muito comumente usado, e isso aí traz segurança também para quem usa, né, além de evitar quebra dos veículos, das máquinas, dos equipamentos, né. Isso é muito importante. Do urbano, que o senhor falou da questão dos bueiros, tem hoje, né, algumas soluções aí que são aplicadas, eu não sei a efetividade dela ainda, que são os bueiros inteligentes. Tem até uma lei municipal aqui proposta pelo vereador Robson Magela, hoje candidato a prefeito, mas está na vereança ainda, que ele propôs a instalação desses bueiros. E em relação ao turismo, nós somos
temos uma vocação muito grande para várias linhas do turismo, seja ele religioso, ele ecológico, ele rural, né, de negócio, de esporte, religioso. Então, assim, são várias modalidades de turismo que podem ser exploradas. Araxá, de fato, não estão explorando. E é a segunda maior renda per capita de qualquer cidade. No mundo, é a segunda maior renda per capita, é o turismo, quando ele é bem explorado. Nós temos aqui a intenção de alavancar o turismo com algumas ações efetivas. Vou dar alguns exemplos que serão discutidos com a comunidade. Não estão no plano de governo de forma contextualizada, mas no nosso planejamento e junto com pessoas que estão ligadas ao desenvolvimento econômico, para que a gente implante pelo menos mais 6 pontos turísticos na cidade. Um deles é um trem turístico ligando Araxá até Itaipu. No itinerário dele, 2 fazendas estarão lá oferecendo seus produtos. Também lá no próprio distrito de Itaipu terá um restaurante temático, pode ser voltado aí até a comida japonesa, vamos ser definido ainda, né? Porque o pessoal também está usando aqui para o turismo esportivo, que é os pedais, né? Quem gosta de pedalar aí está saindo de Araxá e tem um ponto que é lá em Itaipu. Nós queremos trazer o mercado municipal para onde é hoje a rodoviária, porque a rodoviária, a construção dela não permite mais abrigar os ônibus mais modernos, aqueles 2 andares, que o teto já não passa ali naquela cobertura. Então, a gente faria uma nova rodoviária nas proximidades do aeroporto. Possibilidade de construir um teleférico ali ao lado do futuro mercado municipal, não passando por onde tem residência, mas pela João Paulo II, pegando a Matinha e indo até o Parque do Cristo. Queremos construir também os portais de entrada da cidade. Enfim, são várias ações que, de fato, incrementam. Um centro de convenções para explorar o turismo religioso, porque aqui, além da religião evangélica, católica, já é predominante, ainda tem a questão da doutrina espírita, né? Que a Casa do Caminho aí é a que mais traz, né, adeptos. Então, a gente tem como fazer convenções para essas áreas. A Marcha para Jesus, que foi feita uma vez só. Então, tudo isso alavanca muito, não é a questão só do comércio local, como a empregabilidade também. Consegue abrir várias frentes de emprego, né? Então, isso o poder público tem que estar atento a isso. E a gente pensa muito nisso. Eu só estou comentando aqui o que o senhor propôs, porque eu achei muito interessante. Obrigado. Todo mundo sabe. Mas assim, às vezes, por que não aqui em Araxá? Por que não aqui essas Caldas Novas, igual vocês estavam falando, a maioria lá das águas quentes são poços profundos. Não tenho conhecimento de mineralogia aqui para dizer que se furar poços profundos nós vamos atingir poços. Não, lá também, lá tem também. Quer dizer, aí a criatividade, né, e oportunidade para o investimento. E, se Deus quiser, passando essa pandemia, novos direcionamentos virão, e eu acho que o turismo é uma grande fonte de recurso e de negócio mesmo. Desenvolvida, né? Nós temos investidores não só daqui, mas de fora também, que são os empresários do Minas Beach, que fez uma unidade dessa lá em Raul Soares, lá perto de Patinga. Começou com 15 milhões, já está na 3ª expansão. E aqui nós temos um empresário local que está investindo em Goiás. E tem uma outra questão também, pessoal, acho que a maioria aqui deve saber, é a questão das termas. Lá tem a energia quântica, né, que os adeptos a essa linha aí usam muito para até tratar a questão da doença mental. Nós temos uma termas assim fabulosa, não é explorada.
Até por questões de saúde, ela poderia ser usada pelo poder público municipal. Eu queria colocar o seguinte. Tá ligado aí, eu queria colocar o seguinte: Araxá hoje está com mais de 100 mil habitantes, né? E uma das coisas que a gente estava até discutindo ali fora é a questão do trânsito aqui em Araxá. Eu acho que o trânsito aqui em Araxá ele tem de ser reestudado, sabe? Ele tem de ser modificado. Eu acho que dá para mexer em muitas coisas e eu espero que, no caso, vocês assumindo, no caso, dê uma atenção especial para isso, né? Colocando uma gerência especializada em engenharia de tráfego, né? Que possa mudar a direção de rua, colocar algumas ruas mão única. Eu acho que isso às vezes é importante para melhorar o trânsito, né? O fluxo de veículos, né? E eu acho que dá para fazer muitas coisas para melhorar o trânsito em Araxá, sabe? Um ponto de melhoria também que tem ocorrido aí na cidade como um todo, atualmente, posso estar enganado, talvez essas últimas semanas, na verdade, pode ter regularizado isso aí. A cidade está sem contrato, né, de manutenção da iluminação pública. E isso Isso. Existem inúmeros bairros aí que o pessoal está às escuras mesmo há meses, ou ano, né, Diego? E isso traz uma insegurança danada, né, para a população, né? Risco de assaltos e tal. E isso é algo assim, vamos falar assim, é simples de resolver, né? A turma propôs várias ideias bacanas aí, com ideias futuras, né? Mas a gente também não pode esquecer dessas coisas de correção que devem ser feitas de forma imediata, né? É até incabível, né? Não ter um contrato de manutenção de iluminação pública, né? Isso já foi de responsabilidade da CEMIG, depois isso foi transferido para a prefeitura, mas há meses aí não tem uma empresa que é responsável por substituir as lâmpadas ou luminárias danificadas, né? Gastou 20 milhões de reais na substituição de lâmpadas, essas lâmpadas convencionais para lâmpadas de LED, né? Ao custo de R$2.000 em média cada poste. Em Araxá tem 13.500 postes, em média, 13.500 postes. Eles gastaram 20 milhões e não homologaram junto à CEMIG todos os postes que foram trocados. Apenas 300 postes foram homologados, porque reduz a taxa de iluminação pública. Tem esse detalhe que poucas pessoas sabem disso. Então, se você colocar aí 5.000 trocas de luz para LED, cai na conta de energia dos consumidores. Apenas 300 foram cadastrados, né, não é homologados, não, cadastrados na CEMIG. Então, tem um monte de poste aí que poderia ser e não foi colocado. E até para a gente fazer justiça, há 10 dias atrás, 15 dias, eles contrataram uma nova empresa, que é uma empresa de Araguari, que começou a fazer substituição, mas é vergonhoso uma cidade do Porto de Araxá saber que iluminação pública é questão de segurança pública também, e deixaram as coisas acontecer em vários lugares aí, às escuras, né? Gastou 20 milhões de reais e a cidade está escura. Então, isso são críticas que a gente faz mesmo. Estão falando da pessoa, estão falando da gestão. Só para não alongar mais, né? Então, eu acho que ficou claro, Mauro, que nós estamos aqui como entidade para ser parceiro e abertos para ouvir e ser ouvidos, né? Para as questões técnicas que forem necessárias. A gente quer frisar isso, que esse é o nosso objetivo, né? Nos colocamos à disposição, né? Quero te desejar boa sorte aí no pleito. E tudo dando certo, nós estamos aqui à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Então, muito obrigado, né? Boa noite a todos aí, mais uma vez.